Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração. Mais uma manhã. Vamos nos achegando aí para mais um dia de palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus nos reuniu aqui mais um dia para sermos abençoados. Meu cabelo tá crescendo, aleluia. Vamos chegando, gente. Tem alguém feliz aí? Nesta quinta-feira abençoada. Eu não sei, às vezes você não participa conosco do devocional aqui pela manhã, se você está ouvindo à tarde, à noite. Sejam muito bem-vindos. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Essa semana nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Como ser conduzido pelo Espírito Santo. Como enfrentar e a importância de perceber o Senhor fluindo em nós. Ontem falamos sobre ter um espírito forte, sobre ser conduzido pelo Senhor. Hoje eu quero te falar sobre como acontece a transformação do espírito. Você sabe, as coisas do espírito são vida. E Deus nos transforma de dentro para fora. Certa vez um irmão me perguntou: pastor, como eu sei quando Deus está falando comigo, quando o diabo está falando comigo e quando eu mesmo estou pensando alto? Eu disse para ele: olha, Deus sempre fala de dentro para fora. A voz de Deus sempre vai nos impulsionar, sempre vai nos trazer paz. A Bíblia diz lá em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações. Então veja, a voz de Deus sempre é de dentro para fora. A voz de Satanás é de fora para dentro. Agora, a nossa voz muitas vezes também é de fora para dentro. Como diferenciar a nossa voz e a voz de Satanás? A voz de Satanás sempre vai trazer condenação, peso e angústia, medo. A nossa voz sempre vai trazer dúvida. Os nossos pensamentos altos sempre trarão dúvidas, sempre trarão incertezas. Por quê? Por conta da condenação. Então nós precisamos aprender a ser conduzidos pela voz de Cristo que habita em nós. E Ele habita em nós pelo Espírito Santo. É sobre isso que eu quero te dizer. Quanto mais nós permitimos com que o Espírito Santo nos conduza, mais nós somos transformados. Certa vez, uma irmã, eu nunca me esqueço disso. Ela participava quando nós iniciamos a igreja, o nosso local de reunião, o nosso prédio, era lá embaixo e tinha um terreno grande externo e tinha um muro. Era um portão de madeira, bem simples. E eu lembro que aquela irmã, ela ouvia o culto do lado de fora do terreno. Ela ficava lá no portão ouvindo a palavra. Era muito legal. Até o dia que ela decidiu entrar e ela foi para o encontro, ela nasceu de novo e ela foi batizada e nós a ensinamos no caminho do Senhor. Hoje ela não mora mais aqui na região, foi embora, mas eu tenho um carinho muito especial por ela. E certa vez ela veio me procurar dizendo: pastor, eu não vou mais vir na igreja e tô aqui te avisando. Eu disse para ela: por quê, minha irmã? Não, você deve vir para a igreja sim. Pastor, eu fumo e eu não consigo parar de fumar, e eu já tentei de todas as maneiras, e eu já fiz promessa para Deus, eu já paguei meu dízimo, eu já fiz jejum, eu já prometi para ele que não ia mais fumar, e tudo que eu já fiz não funcionou. Então, pastor, eu desisto. Quer saber? Eu não consigo, não levo jeito para esse negócio de ser crente. Eu disse para ela: irmã, calma. Posso te fazer um desafio? Ela disse: pode. Eu falei para ela: então para de tentar parar de fumar. Para de lutar contra o cigarro. Para de lutar contra os teus maus hábitos.
E daí ela disse pra mim, como assim? Como assim? Eu lembro que ela era muito espontânea. E eu falei pra ela, sim, desiste de parar de fumar. Você já tentou, não conseguiu. Então para de tentar. E serve a Deus. E vai ser feliz. Como assim? Você é pastor? O pastor não pode falar isso. Como assim? Eu fumo. E não é certo eu servir a Deus e fumar. Eu falei, olha, o cigarro te faz mal não só por ser errado fumar. Mas destrói tua saúde. Só que você tem que entender que a vida com Deus não é sobre parar de fumar. A vida com Deus é sobre ser cheio do Espírito Santo. A vida com Deus é buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, então você acha que eu tenho que servir a Deus e fumar? Não. Você tem que servir a Deus e quando você servir a Deus, você vai parar de fumar. Porque você vai ser tão cheio do Espírito Santo que você vai dizer, eu não quero mais o cigarro. Não é sobre deixar o cigarro. É sobre escolher o Senhor. Não é sobre abandonar o pecado. É sobre escolher o Senhor. É óbvio. Nós escolhemos dizer não para a carne. Nós escolhemos dizer não para o pecado. Nós escolhemos dizer não para o mundo. Mas não é sobre dizer não. É sobre dizer sim para Deus. Porque que, infelizmente, muitas pessoas não têm vitória sobre o pecado. Porque eles não entenderam que vencemos o pecado quando somos cheios do Espírito. Porque eles não entendem que precisam se permitir ser conduzidos. Eu sei que essas palavras não estão tão certas. Eles não entendem que precisam permitir com que o Espírito Santo as conduza. Essa é a maneira de falar corretamente. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu quero ler com você aqui o texto. Mas antes eu já queria pedir, às vezes você está chegando aqui a primeira vez no meu canal, já se inscreve no canal. Clica no botão gostei do vídeo, ativa aí as notificações. Amém? E antes de a gente continuar, compartilhe esse vídeo. Em vez de eu pedir só lá no final para você compartilhar, peço agora, no meio do vídeo, compartilha, em nome de Jesus. Quem pode falar amém aí? Glória a Deus. Abra lá comigo a Bíblia, Gálatas 5,16. Olha esse texto, preste atenção. Gálatas 5, verso 16. Aleluia. Diz assim a palavra. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Preste atenção, isso aqui é uma promessa. Ande no Espírito, que você não vai satisfazer as concupiscências da carne. Ande no Espírito, que você vai vencer a carne. Ande no Espírito, você não vai viver no pecado. O segredo para não viver no pecado é andar no Espírito. O problema é que muita gente quer tentar vencer a carne pela força da vontade, pela disciplina, pelo autocontrole humano. Mas isso não traz verdadeira transformação. Acredite em mim, você pode ensinar o cachorro a sentar. Você pode ensinar o cachorro a dar patinha. Ah, pastor, eu conheço gente que já serviu a Deus, era crentinho e hoje vive longe dos caminhos de Deus. O que você me diz sobre isso? Eu sempre falo, olha, dá para ensinar cachorro a sentar. Dá para ensinar cachorro a dar a patinha. O que eu quero dizer com esse meu sarcasmo? É que a vida cristã não é sobre aprender a sentar e aprender a dar patinha. A vida cristã não é falar uma linguagem evangélica. A vida cristã não é ouvir um determinado tipo de música. A vida cristã é sobre beber do Espírito Santo, comer de Cristo,
andar no Espírito. Por isso que nós vemos muitas pessoas que um dia até já caminharam com o Senhor, mas pararam no meio do caminho. Por quê? Porque a transformação era externa. Porque eles não venceram de fato o pecado. Eles simplesmente colocaram outras coisas no lugar. E de forma superficial, eles anularam as vontades da carne. Mas a promessa da palavra é: se você andar no Espírito, você vai satisfazer a vontade do Espírito e não vai cair nas concupiscências da carne. Isso aqui é uma promessa, sabe, gente? Eu sei. Hoje eu tô falando aqui com você de um assunto muito profundo. Mas eu vou te dizer, você não vence a carne com a sua força. Tá cheio de gente querendo ser melhor. Tem até um movimento na internet, 1% melhor a cada dia. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho não é sobre melhorar 1% a cada dia. O evangelho é sobre nascer de novo. O que eu quis dizer para aquela irmã não foi para ela fumar em paz e servir a Deus. Não. Quem de fato quer servir a Deus não vai fumar em paz. Não. O que eu quis dizer para ela é que o evangelho não tem nada a ver com essas mudanças externas. E eu disse para ela: minha irmã, faça o seguinte, busque ser cheia do Espírito, estabeleça uma vida de oração, peça para o Espírito Santo te dar prazer nele, encontre essa paz que você busca tanto nos vícios e no pecado em Jesus. Eu lembro que eu dizia para ela: quando você fuma, o que você sente? Ela fala: olha, fumar me alivia, me acalma. Eu disse para ela: então quando você for orar, peça para o Espírito Santo te aliviar e te acalmar. Faça isso. Eu lembro, ela não saiu da igreja, porque ela disse para mim que não iria vir mais e tal, porque ela estava passando por um dia de frustração. Passou algumas semanas, ela veio me procurar e disse: pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falei: sim. Ela disse: olha, pastor, lembra daquela nossa última conversa? Eu falei: lembro. Depois de lá eu confesso que eu fumei. Eu disse pra ela: ô minha irmã, que pena que você fumou. Eu não queria que você fumasse. Mas você continua sendo amada de Deus. E ela falou: pois é, pastor, eu fumei, mas eu vou te dizer, já faz 3 semanas que eu não fumo mais. Eu falei: eita glória, eu dei um abraço nela. E ela falou assim: sabe por que eu não fumo mais? Eu disse: por quê? Ela disse: teve um dia que eu estava orando e eu falei: Senhor, esse cigarro aqui me deixa fedida. Ele até me acalma, mas eu me sinto mal fumando. Faz mal para mim, faz mal para as pessoas que estão perto de mim. Mas o Senhor não me deixa fedida. E o Senhor não me faz mal. Arranca de mim o prazer por esse cigarro. E enche-me de ti. E ela disse que fez uma oração dizendo: Senhor, esse é o último cigarro que eu fumo. E a partir de hoje, toda vez que eu tiver vontade de fumar, eu vou me lembrar que o Senhor é melhor do que qualquer coisa. E nunca mais fumei, pastor. Faz 3 semanas, eu tô muito feliz. Ela chorou, eu dei um abraço nela. Muito saudade dessa irmã. Ela foi embora para Curitiba, a filha dela morava lá. Mas veja só, andar no Espírito é isso. É você entender que é sobre você se encher de Deus. Você já viu aquela dinâmica que você pega um copo sujo e coloca esse copo embaixo d'água? A água que está caindo limpa o copo. O segredo da vida cristã não é jogar fora a sujeira do copo, é colocar o copo debaixo d'água. A verdadeira transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você consegue entender o que eu estou te dizendo?
Quanto mais você é cheio do Espírito, quanto mais você permite com que o Espírito Santo governe a sua vida, menos o pecado vai te dominar, menos queda vai ter na sua vida e mais vitória você vai ter em todas as áreas. A minha oração hoje é que você seja cheio do Espírito Santo. A minha oração hoje é que os seus olhos se abram para que você entenda que o pecado não combina com você. Você não foi feito para o pecado. Você não foi feito para os vícios. Você não foi feito para ser conduzido pelos prazeres da tua carne. Você não é o que você sente que é. Você não é o que você tem vontade de fazer. Não, você é o que Deus criou você para ser. E você não precisa de absolutamente nada, meu irmão. Nada, minha irmã, para viver uma vida feliz e completa. A única coisa que você precisa é ser cheio do Espírito Santo, porque é para isso que você foi feito. Você foi feita para ser cheio de Deus. É como uma luva, ela foi feita para ser cheia da mão. Como um microfone, ele foi feito para amplificar uma voz. A internet foi feita para que pessoas se conectem à distância. Você foi feito para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eita, eu sinto uma unção aqui enquanto eu falo para você. Aleluia. Deixa eu orar pela sua vida. Pai Santo, eu te peço. Oh, abre os nossos olhos para que a gente possa compreender que fomos feitos para ser cheios de Ti. Oh, Jesus, eu oro. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós somos feitos para ser cheios de Ti. E é só em Ti que nós encontramos descanso, alívio, propósito, refrigério. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar aqui, mas antes de encerrar, eu queria que você deixasse o comentário do dia aqui. Eita, eu tô sentindo uma presença de Deus aqui. Escreve nos comentários aqui embaixo. Eu fui feito para ser cheio de Deus. Escreve isso. Eu fui feito para ser cheio de Deus. Nada mais pode nos preencher. Aleluia. Queria que você pegasse essa palavra e mandasse para mais gente. Bota uma música aí na sua casa para adorar o Senhor. Tira um tempo para adorar Ele. Eu vou fazer isso agora aqui também. Tenha um dia abençoado, meu irmão, minha irmã. E amanhã a gente vai estar juntos, se o Senhor permitir. Compartilha essa palavra aqui com mais gente, tá bom? Tchau, tchau.